Olá, alunos. Tudo bem? Espero que sim. Aqui é o professor Adelmo. Vamos mais uma vez para a nossa aula de ciências. Então, alunos, o conteúdo da aula de hoje é acerca do tema Ideias Evolucionistas de Lamarck e Darwin. Antes da gente ir abordar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin, a gente precisa compreender o que é fixismo, a ideia do fixismo e a ideia do transformismo, ok? No século XVIII, predominava a ideia do fixismo para explicar a biodiversidade. O que é que essa ideia diz? O fixismo afirma que cada espécie teria surgido de maneira independente e permaneceria com as mesmas características, ou seja, fica tudo fixo. As espécies surgiram como são e ao longo do tempo permaneceram do mesmo modo. Isso se chama fixismo, ok? Então, a ideia do fixismo, que prevaleceu até metade do século XIX, as espécies são imutáveis, são uma criação divina e não há evolução, ok? De acordo com o fixismo, ok? Aí vejam só, o transformismo é uma ideia que diverge do fixismo. Em que diverge? Com base nos fósseis e em outras evidências, alguns cientistas passaram a defender a ideia de que as espécies se transformam ao longo do tempo. Isso explicaria a diversidade das espécies e a existência de fósseis de organismos diferentes dos organismos atuais. Essa ideia ficou conhecida como transformismo ou transmutação das espécies. Então, o transformismo basicamente ele afirma que as espécies se transformam ao longo do tempo, ok? Então vejam só, as primeiras ideias evolucionistas eram chamadas de ideias transformistas, ok? E ocorreu uma transição do fixismo, da ideia de que as espécies não mudam ao longo do tempo, para a ideia do evolucionismo, que afirma que as ideias, que as espécies mudam no decorrer do tempo. As ideias de Lamarck. Então vejam só, Jean-Baptiste Lamarck foi um biólogo e naturalista francês, ok? A sua teoria de evolução das espécies ficou conhecida como Lamarckismo, ok? O Lamarckismo se baseou em duas leis, a lei do uso e desuso e a lei da herança das características adquiridas, ok? Observem aqui, segundo o Lamarckismo, segundo Jean-Baptiste Lamarck, inicialmente haviam apenas girafas de pescoço curto, ok? Como as girafas necessitavam utilizar o seu pescoço para pegar as folhas, né, dos galhos altos das árvores, então elas tiveram que utilizar muito o pescoço. Aí, como elas tinham que esticar muito o seu pescoço, então o que aconteceu com o seu pescoço? Ocorreu uma evolução e ele ficou unicamente comprido, dando origem às girafas atuais. Então, devido ao uso, a importância do uso do pescoço das girafas para a alimentação delas, né, para elas conseguirem alcançar as folhas mais altas, foi que ocorreu a origem das girafas atuais, ok? E essa característica genética aí do pescoço bem comprido da girafa passou como uma herança, ó, para as novas gerações de girafas, ok? Essa foi a teoria evolucionista de Jean-Baptiste Lamarck, ok? Porém, essa teoria de Lamarck, ela não permaneceu muito tempo no meio científico. Por quê? Com o tempo, ela foi assimilada pelas concepções de Charles Darwin, porque a teoria de Charles Darwin foi uma teoria bem mais completa que explicou bem mais fenômenos científicos, ok? Então vamos lá. As ideias de Charles Darwin sobre a evolução das espécies, ok? Charles Darwin foi um naturalista inglês, ok?
A sua teoria científica é chamada de darwinismo. Darwin acreditava que no início haviam girafas com pescoços de tamanhos variáveis. Porém, olhem, a seleção natural e a competição fez com que as que possuíam o pescoço mais comprido levassem vantagens contra as que possuíam ele muito curto. Então, o darwinismo se baseia basicamente na seleção natural. A gente sabe que na seleção brasileira só vão para a semifinal e a final os melhores, né? Os melhores, né? Assim, no esporte, né? Que chegam na final e na semifinal. Do mesmo modo na seleção natural. Ok? Então, essa é uma das ideias do darwinismo. E também a outra ideia é adaptações. Ou seja, os indivíduos, eles inicialmente possuem características genéticas diversificadas. Ok? Aqueles indivíduos melhor adaptados ao meio, eles têm uma probabilidade maior de sobreviver e de transmitir essas características genéticas para a prole, para as novas gerações, ok? Então, segundo o darwinismo, foi isso que aconteceu com as girafas. As girafas que possuíam o pescoço maior, elas tiveram foram elas que se adaptaram melhor ao ambiente e também foram selecionadas naturalmente e passaram essas características genéticas para os descendentes. Ok? Então, alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Bons estudos!